Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Eu na USP, onde eu compartilho a minha experiência com vestibular e também como aluna de graduação do curso de Nutrição e Metabolismo. Nesse vídeo eu vou te mostrar as matérias que eu tive no primeiro semestre, vou falar um pouquinho sobre os professores e também sobre as minhas impressões. Dependendo da faculdade que você esteja cursando, essas matérias podem variar. Na USP de Ribeirão Preto, eu já tive de início embriologia, que é uma matéria bem curtinha para o nosso curso, de 15 horinhas. O professor de embrio é alemão, então às vezes era um pouquinho difícil entender o português dele. Só que ele é super fofinho e sempre respondia as dúvidas. Eu só tive algumas aulas presenciais e tinha bastante conteúdo por aulas, lista de exercícios para entregar também, o que era muito bom, porque a gente tinha uma noção do que precisava saber, até mesmo para a prova. A gente aprende como ocorre a diferenciação do sistema reprodutivo durante a fase embrionária, a gente aprende sobre o processo de fertilização, sobre a formação e fechamento da placa neural e também sobre as malformações congênitas. Tudo isso é muito importante para o curso de nutrição, porque os fatores nutricionais, eles têm importância até mesmo antes da concepção. E tudo isso vai ficar mais claro para a gente lá no terceiro ano, quando a gente tem uma matéria chamada de nutrição materno-infantil. Psicologia do Desenvolvimento Humano 1 já é uma matéria com maior peso, com 45 horas. Eu só tive algumas aulas presenciais, inclusive consegui chegar atrasada na primeira. A gente tinha 2 blocos de aula e eu acabei perdendo o despertador. E como ainda estava aprendendo como que funcionava os horários do ônibus, eu só consegui chegar para a segunda parte da aula. Perdida da minha turma, acho que eu bati na porta de uma aula de uma outra galera, foi muito vergonhosa a situação. E sobre os conteúdos, a gente viu sobre o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial nos 3 primeiros anos de vida até o idoso. E tivemos que apresentar seminários junto com os alunos de fonoaudiologia. O livro indicado é muito maravilhoso, sério. Eu tenho vontade de comprar um para mim mais para frente. É o Desenvolvimento Humano, dos autores Papalia e Feldman. Tem uma borboleta azul assim na capa, muito linda. Práticas de Nutrição e Saúde 1. Foi a primeira matéria que a gente teve com o professor Nutri, se eu não estou enganada. Foi uma matéria tranquila, apesar de ter 30 horas. A gente aprende conceitos básicos de nutrição e saúde pública, com foco no trabalho do nutricionista dentro de uma equipe multi, que conta com médico, psicólogo, fisioterapeuta e outros profissionais também. A gente fez um trabalho de territorialização, em que a gente fazia uma caminhada por uma determinada área de Ribeirão, que era atendida por uma UBS de jalequinho, junto com o professor e com um grupo de colegas. Observando como eram as calçadas, se tinha acessibilidade, como era o fornecimento de energia elétrica, se tinha escolas por perto, mercados, feiras livres, porque toda essa análise é muito importante para tomar decisões em saúde pública e até mesmo para entender a prevalência de determinadas doenças e ter condutas mais apropriadas como nutricionista. Anatomia humana sistêmica, 30 horas. Foi uma anatomia mais geral, a gente tinha aula prática e teórica. As aulas teóricas eram bem densas, e o legal é que o professor deixava algumas aulas já gravadas. Então você podia chegar mais preparado para a aula e aproveitar esse momento mais para tirar dúvidas. As aulas práticas eram com cadáveres. Em algumas aulas a gente via o cadáver inteiro e em outras a gente via partes isoladas. Na primeira aula foi muito chocante ver o cadáver inteiro ali.
Algumas pessoas até passam mal, tanto pela experiência quanto pelo cheiro forte de formol. Apesar disso, essa experiência é muito importante para a gente entender melhor a fisiologia depois. E o professor deixa os alunos livres para circular ali pelo laboratório. A gente pode tocar as peças com luvas e tomando todo o cuidado para não danificá-las. Eu não cheguei a fazer prova prática dessa matéria por conta da pandemia, né? A gente teve essa matéria mais EAD do que presencial. Mas, pelo que eu ouvi de alguns veteranos, era uma prova de anatomia clássica, em que o professor ia lá, alfinetava uma determinada estrutura e você tinha que falar o nome dela dentro de um determinado tempo. Anatomia humana aplicada à nutrição, 30 horas. Aqui já foi uma anatomia mais específica para o nosso curso. Era o mesmo professor, então seguia o mesmo esquema. A gente estudou com mais detalhes o trato gastrointestinal e as glândulas acessórias. Tinha aulas práticas e teóricas, assim como na anatomia sistêmica. Eu tive a experiência de ir para a aula sem ter assistido às videoaulas que o professor disponibilizava antes e tendo assistido às aulas. E vai por mim, é muito melhor chegar preparado. A gente entende melhor as estruturas ali e a gente consegue aproveitar melhor a prática no laboratório também. Tudo que você assistiu vai ser reforçado e você não vai ficar perdido na explicação do professor. Biologia celular e molecular para nutrição e metabolismo, 45 horas. Eu achei bem parecido com citologia, porque a gente estuda as organelas, as junções celulares, o núcleo, o citoesqueleto, claro que de forma mais aprofundada. Quando eu comecei a estudar metabolismo, algumas coisas que eu vi em Biocell começaram a fazer sentido, principalmente a parte de sinalização celular e as principais classes de receptores envolvidas nesse processo. Bioquímica geral, 45 horas. Essa matéria é o terror de todo estudante no ciclo básico, né? Mas a professora, ela é bem amorzinho. Ela tenta trazer recursos interativos para a aula. A gente tinha monitor para essa matéria e, além disso, tinha os alunos pai, que são alunos de mestrado e doutorado que acompanham as aulas, ajudam a tirar dúvidas e, junto com o monitor, fazem os plantões de dúvidas. Apesar de todo esse apoio que a gente tem para facilitar essa disciplina, alguns tópicos são mais complicadinhos mesmo, como a cinética enzimática. A gente aprende também sobre proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. E no final da disciplina, a gente teve algumas práticas em laboratório, que foi muito legal. Histologia, 30 horas. Essa matéria foi totalmente em EAD. A gente aprendeu tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido sanguíneo, tecido muscular e nervoso. Tinha aulas gravadas para a gente assistir. E toda semana a gente entregava um trabalho em que a gente tinha que identificar determinadas estruturas que a professora pedia em lâminas virtuais. A prova dessa matéria foi bem complicada, porque a gente não podia voltar na questão. Então, você escolhia uma alternativa e era aquela, não podia retornar para rever a questão, por exemplo. E eu senti muita falta das práticas de laboratório. Tipo, se me derem um microscópio para mim analisar uma lâmina, eu não sei utilizar o aparelho. E no contexto da universidade pública, em que a gente tem muito incentivo para pesquisa, isso é muito ruim. Então, essa adaptação das práticas todinhas para o EAD, eu acho que foi muito ruim e a gente perdeu muito com isso. Se você, como eu, também veio de escola pública, a gente tem bastante defasagem nas matérias de exatas. Então, assistir uma videoaula de nível médio antes de ir para a aula é muito legal e pode te ajudar a não ficar perdido no conteúdo da universidade, porque os professores já tomam que a gente já viu aquilo. Como eu ainda tinha vontade de passar em medicina, eu tive que dividir o meu tempo de estudo para a faculdade com o tempo de estudo para o Enem. Eu acabei não conseguindo estudar da melhor maneira essas matérias do ciclo básico. Então agora eu estou tendo que correr atrás do prejuízo. Uma dica que eu dou para você que está começando a faculdade é: assista às videoaulas que estiverem disponíveis, procure outras, leia o material que o professor deixa disponibilizado,
Consulte a bibliografia, tire as suas dúvidas com o professor, não tenha vergonha, tá? Explore melhor os alunos ali do mestrado, do doutorado, os monitores. Enfim, aproveite da melhor maneira possível o ciclo básico, que depois vai ser muito importante para a gente entender as outras matérias que estão por vir. Espero ter ajudado vocês aí com algumas curiosidades, com algumas dicas. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha aqui, se inscreve no meu canal para mim poder trazer mais conteúdo desse tipo para você. Um beijão e até o próximo vídeo.